podcast Canabidiálogo Conhecimento Quebra Preconceitos, uma iniciativa da PharmaUSA. Aqui, a informação técnica tem prioridade. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos um especialista. Olá, Helder Comeneiro, bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Altair, sou eu que agradeço. Esse canal aqui de comunicação é importantíssimo para médicos, pesquisadores, famílias, pacientes, enfim. Muito importante. Muito obrigado. Então, aproveita comentando com os espectadores um pouco da sua história, porque você é químico, mas trabalha na indústria farmacêutica e está num segmento muito novo aqui no país. Pois é, eu sou químico de formação e até comento de vez em quando sou um farmacêutico frustrado, porque trabalhei a minha vida toda profissional, praticamente inteira, na indústria farmacêutica, como pesquisador, né? Vivi todo aquele boom dos medicamentos genéricos. Depois trabalhei com produtos inovadores, pesquisa clínica. E um pouco mais de 10 anos atrás, por uma questão de oportunidade profissional, eu acho que eu estava na empresa certa, no lugar certo, no momento certo. O diretor na época, que era da minha área, entrou na minha sala e falou: Helder, vai atrás de canabidiol no mundo. E fui. Fui atrás de canabidiol do mundo, mas eu não sabia que aquilo ia mudar a minha vida profissional. Eu acabei me especializando tanto para desenvolver produtos, como também para entender sobre as pesquisas, como também para fazer palestra para médicos, para lidar com famílias, com pacientes. Foi uma virada de chave, uma guinada na minha vida profissional. Eu estou muito feliz de ver que, apesar de quase 10 anos depois, só estamos no começo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Então, como pesquisador, como aquele que dá palestras na área, que acompanha outros pesquisadores, médicos, eu vejo que nós temos oportunidades únicas agora e os canabinoides, canabidiol e outros compostos ainda vão ajudar milhões de pacientes no Brasil e no mundo. Perfeito. Excelente história aí, e um segmento, um negócio, uma atividade realmente nova em crescimento e muito importante. Mas também começando com muitos tabus, muitos mitos, não é verdade? Demais. Eu nunca tinha visitado o médico, Altair. Resolvi visitar para falar de canabidiol. Meu Deus do céu. Então, em 2016, quando nós começamos todo esse projeto em visitação de médico, participar de congressos, tem médicos que literalmente nos expulsavam do consultório, dizendo que não vou prescrever maconha para os meus pacientes. E é por isso que eu vejo que este canal de comunicação é importante, porque 10 anos depois ainda tem famílias que não querem usar um medicamento que vem da planta cannabis sendo um medicamento. Porque acha que o pai, que a mãe, que o filho, que a avó, que o tio vai usar maconha. Ainda tem mistura de temas. Todos são muito importantes, sociais ou não, mas nós estamos falando aqui de uma coisa: medicamentos, qualidade farmacêutica, pesquisa clínica, segurança, o que dá certo, o que não deu certo, o que é potencial. Eu acho que isso é o melhor instrumento, a melhor ferramenta para abrir novos caminhos de pesquisa, novos produtos e separar o que é medicamento e o que é qualquer outra coisa. É isso. Helder, vamos começar do início. Explica para nós o que são canabinoides. Vamos lá. Os canabinoides, na verdade, ele vem de uma plantinha. Essa plantinha, a planta cannabis, há uma discussão entre os botânicos se ela tem mais de uma espécie ou são variedades, mas uma das mais conhecidas no mundo é a cannabis sativa. Temos variedades ou espécies como a ruderalis, a indica, mas ela parece ser uma fábrica de princípios ativos. Canabidiol e THC, os mais conhecidos nos últimos 60 anos, eles são dois entre mais de 500 compostos que a planta tem. Desses 500, eu creio que uns 140 já foram isolados, estão em pesquisa, e não só os isolados, combinações de canabinoides têm se mostrado potencialmente melhores do que isolados, juntando quantidades de um canabinoide junto com outro. Enfim, nós temos uma estrada ainda não explorada, nós temos muita pesquisa ainda para ser feita a partir dessa planta e
Se eu posso contar mais uma história, que é muito interessante. Claro. Vamos lá, eu vou fazer uma analogia que acho que exemplifica muito isso. Quando perguntaram para Isaac Newton ele fundou o cálculo moderno. Ele mudou a história da humanidade, né? Eu li um livro um dia chamado Ascensão do Homem. Mostra que de vez em quando a humanidade dá um salto. E a humanidade deu um salto com Isaac Newton. E perguntaram: como é que você viu isso? Ele disse: eu só vi porque eu estava no ombro de gigantes. Ele estava se referindo a Galileu Galilei e a Johann Kepler, que vieram antes dele. Ele trabalhou em cima daquilo que esses dois grandes haviam feito antes. Nós temos dois grandes na história dos canabinoides ou dos produtos de cannabis. O primeiro é um químico israelense, tá? Químico israelense, já falecido ano passado, o professor Rafael Meshulam. Ele, em 63, 64, isolou o canabidiol e o THC. A partir daí, as pesquisas do mundo dispararam. E em 1980, junto com o grupo do professor Meshulam, final da década de 70 e 80, um professor, doutor, pesquisador brasileiro, Elisaldo Carlini, fez um teste com pacientes com canabidiol, eu estou falando 1980, e provou que o canabidiol era eficiente no controle da epilepsia, fármaco resistente que não respondia a outros medicamentos. Isso que o mundo descobriu em 2018 com a pesquisa clínica nos Estados Unidos, foi feito aqui em 1980 e não demos prosseguimento. Se hoje nós temos essa explosão, milhares de pacientes, hoje nós estamos enxergando no ombro de dois gigantes, Rafael Meshulam e Elisaldo Carlini. Então, eu vejo que nós temos uma capacidade imensa de difundir essa pesquisa e honrar aquilo que muitos pesquisadores já estão fazendo aqui no Brasil. Então, eu digo que estamos só no começo de muita coisa que vai para acontecer e essa planta, ela está lá para nos ensinar que a natureza ainda tem muitos tesouros escondidos e a gente chegou perto de uma pontinha ainda, mas tem muita coisa para ser descoberta. O desafio está lá. Gigantes já nos mostraram um caminho. Estamos sobre os ombros dos trabalhos desses gigantes. A gente tem que prosseguir. É isso. Perfeito. Você me dá a oportunidade para fazer uma outra pergunta, que é uma dúvida, inclusive, pessoal. Sim, Tem as soluções naturais e tem as soluções químicas. isso. Explica para a gente aí a diferença entre elas. Olha, você sintetizar mais uma molécula que veio de uma planta é o caminho natural da indústria farmacêutica. Isso é feito há décadas já. Nós temos hoje quimioterápicos que vieram de plantas, que a pesquisa original era de planta. Você seleciona o seu ativo e quimicamente faz o seu desenho, pega a tesourinha do químico na síntese e faz a sua molécula. Hoje é possível se fazer canabidiol sintético também. Só que aquilo que vem da planta, ele tem se mostrado muito maior do que apenas pegar a tesourinha da síntese química e extrair a sua molécula sintética. Ela tem mostrado que a combinação de canabinoides parece mais eficiente do que um canabidiol isolado. Mesmo um canabidiol isolado que vem da planta, ele tem diferenças no organismo do sintético em alguns aspectos, ainda que pequenos, mas que pode fazer a diferença para algum paciente. Então, estamos descobrindo de que o potencial de se copiar aquilo que vem da natureza como a síntese química está aqui, isso não mudou. Ainda podemos fazer, mas muito além de pegar uma molécula, duas, três combinações, ou um fitocomplexo, uma substância ou um produto que é uma combinação de substâncias que veio da planta, tem aberto uma janela de pesquisa, de conhecimento, que nunca tinha se aberto antes. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, mas eu diria que o que se pode fazer com síntese química não mudou. Ainda podemos, mas a abordagem, as evidências clínicas dos produtos que vêm da cannabis de origem vegetal tem surpreendido o mundo inteiro nos últimos 50 anos, eu diria. E dá alguns exemplos para nós de benefícios. Vamos dizer o próprio produto que foi aprovado, por exemplo, dos Estados Unidos, né?
nós temos um produto aprovado para epilepsia que outros medicamentos não resolvem, a chamada epilepsia refratária ou fármaco resistente. Então, eles cultivam a cannabis e dela eles isolam e purificam uma única substância, o canabidiol. Fizeram uma formulação, pesquisa clínica e mostrou que o canabidiol, tratando aqueles pacientes que vinham com 8 medicamentos, ainda com 20, 30, 50 crises por dia, diminuiu significativamente essas crises e voltou a ter qualidade de vida para o paciente. Ele foi registrado dessa maneira. Na verdade, ele foi registrado para as epilepsias que vêm de síndromes raras, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e complexo de esclerose tuberosa. Todas síndromes genéticas ou síndromes que, como entre outras coisas, também tem essa comorbidade de epilepsia com muitas crises. Eu já vi laudos de médicos nos meus últimos 10 anos lidando com esses produtos de crianças que tinham 100 crises por dia. Como é que se conta isso? A criança entra em mal epilético, significa que ela tem tantas crises que entra num tipo de um estado de coma. E o canabidiol, eu já vi, por outro lado, relatos de mães que tiraram crianças com 50, 60 para crianças que hoje estão estudando. Voltaram a ter vida, a família volta mais a viver. O que a gente faz com isso? Diz que é maconha e esconde debaixo do tapete? Não tem jeito. O que o médico que está me ouvindo vai fazer com isso? As evidências são tão fortes, tão robustas, que a gente tem que entender, quantificar, qualificar, para dar mais segurança e prosseguir com a pesquisa. Esconder é que nós não podemos. É isso. Perfeito. É um negócio novo, a pesquisa em alguns países vai mais avançada que outros, enfim. Mas e a legislação? Assim, o Brasil, em comparação com outros países, Estados Unidos, por exemplo, como você citou, como é que estamos nesse campo? Esse é um dado bem interessante, Tahlil. Ninguém tem uma receita própria ou definitiva, digamos assim. Todos os países do mundo estão regulamentando de alguma forma. Né? Algumas semanas atrás, a Alemanha, o parlamento alemão liberou o uso recreativo da cannabis, o chamado uso adulto. Né? Antes eles tinham uso medicinal somente em farmácias especiais, agora a sociedade vai conviver com isso também. Nós temos países aqui na América Latina que têm o uso recreativo aprovado desde 2013. Recreativo é o nome mais correto, uso adulto, né? O Uruguai, mas que ele não caminhou muito pouco na parte medicinal. Né? Então, há uma pergunta: para onde vai isso? Nos Estados Unidos, então, o maior mercado do mundo, aí é um desafio. Cada estado tem uma lei diferente. Então, você tem estados que não permitem nem o uso medicinal, nem o uso adulto. Tem estados que só permitem o uso medicinal. E tem estados que permitem os dois. Né? Eu brinco que na Califórnia você é proibido a do medicinal antes do adulto, porque tem canabidiol em tudo que é coisa, café, cerveja, vinho, enfim. E tem estados que não permitem nada. E o FDA não reconhece o uso desses produtos. E olha que interessante, como isso prova, e isso que eu estou te falando, como está se criando isso, o FDA, uma das mais importantes agências regulatórias do mundo, há um ano atrás, publicou uma declaração dizendo: as regras de suplementos alimentares não se aplicam a produtos oriundos da planta cannabis. Novas regulamentações devem ser feitas. Então, ele não reconhece. Então, muita gente fala: não, nos Estados Unidos é suplemento alimentar. Não para o FDA. O FDA disse: olha, não é isso. Mas o que é ainda precisa regulamentação. E aí, nesse cenário de regulamentação, eu tenho que tirar o chapéu para a Anvisa. A Anvisa ela reagiu em 2015, foi a primeira legislação que inaugurou aqui no Brasil o mercado de produtos de cannabis, maio de 2015. E ela o fez por pressão de pais. Na verdade, os gigantes, neste momento, foram os pais, que lutaram pelos seus filhos que tinham crises, que eles estavam contrabandeando a produtos.
E a Anvisa cria essa regulamentação de importação. E ela criou uma outra agora para colocar na farmácia. Só que a Anvisa sempre colocou canabidiol como substância controlada, canabinoides como substância controlada. E para a farmácia eu tenho que fazer tudo que é para o medicamento, menos a pesquisa clínica. Essa eu faço depois que ele entrou na farmácia. E essa a legislação criou, digamos, um ambiente regulatório onde já dezenas de empresas colocaram produtos na farmácia, onde já existe já um caminho já colocado para a gente discutir, vamos melhorar ou não, e regulamentação é muito importante. Isso tem chamado a atenção do mundo. A Anvisa, há um ano e pouco atrás, se tornou membro do chamado PIX. PIX é uma sigla internacional que reúne agências regulatórias mais importantes do mundo que reconhecem as suas regulamentações mutuamente. A Anvisa era membro apenas de observação e se tornou permanente. Isso teve que fazer com a Anvisa elevar vários padrões da regulamentação dela. Então, a Anvisa é reconhecida hoje no mundo como uma das melhores agências regulatórias. Por isso que eu digo que a regulamentação ela é muito importante para você criar um mercado seguro. E hoje nós temos isso. E como que nós vamos lidar com isso? Não existiriam, Altair, medicamentos genéricos sem uma regulamentação segura. Eu conheci empresas farmacêuticas que não eram pequenas, mas não eram big pharmas como são hoje. Se tornaram big pharmas por causa dos genéricos. E esse caminho aconteceu porque havia uma regulamentação para os genéricos. Havia um caminho já determinado, olha, você tem que pegar um medicamento referência, comparar com o seu genérico, colocar paciente, internar, dar para um e para outro, tirar o sangue, quantificar e ver se eles são equivalentes. Tinha muita gente que dizia no começo dos genéricos, o Brasil não tem capacidade para isso. Aí surgiu tanto centro de bioequivalência que depois tiveram que fechar porque não tinha demanda. E isso fez empresas brasileiras se tornarem multinacionais. Produtos de cannabis foi a mesma coisa. Não, o Brasil não tem capacidade para fazer pesquisa clínica, fazer grau farmacêutico. A gente vai contar um pouquinho mais para a história que tem empresa já quebrando esse paradigma. Mas eu digo o seguinte, que eu vejo paralelos de que oportunidades nós temos hoje para tornar o Brasil, a nível de qualidade regulamentada, farmacêutico, um exportador de produtos, de pesquisa, de tecnologia em produtos de cannabis. Então, já que o mundo está nesse impasse para onde nós vamos, nós já estamos com alguma vantagem. Temos que aproveitar isso. Ponto para a Anvisa. Nesse ponto, ponto para a Anvisa. Legal. E trazendo um pouco para o paciente, Sim. qual é o passo a passo para um pai que cuida, está muito interessado em cuidar da saúde do seu filho, já tentou de tudo, enfim, a indústria farmacêutica tradicional, me diga, como é que é o passo a passo? Eu diria que o desafio do paciente, ainda para muitos, ainda é o mesmo que era 10 anos atrás, já está bem melhor, mas ainda temos um desafio, significa acesso. Os produtos ainda têm um custo alto e tem muitos que não têm acesso. Eu acredito que eu não posso trocar qualidade por acesso. Eu não posso dar acesso ao paciente por um produto de qualidade nenhuma, sem regulamentação, contaminado. Para mim, isso não é acesso. Eu tenho que dar acesso com um medicamento de qualidade. Então, esse é um desafio para todas as famílias ainda hoje. E eu diria o seguinte, vamos lá, isso até para os médicos que querem entender um pouquinho. Hoje nós temos três vias de acesso a produtos de cannabis no Brasil. 2 são regulamentadas, uma não. A primeira é a mais antiga, de 2015, importação. Você vai no médico, o médico conhece, você fala, doutor, e muitos pacientes já têm feito isso com você, certo, doutor? E o canabidiol, doutor? E a cannabis? Se você confia, tem conhecimento, sabe produtos com origem, você faz uma receita simples, branca. Esse paciente pega, entra em contato com a empresa, ou vai direto, ou vai pelo site da Anvisa e faz um cadastro na Anvisa. Esse cadastro é o cadastro de importação de produtos de cannabis. Ele pode fazer diretamente? Ele pode fazer diretamente pelo site do Gov, lá do governo. E esse cadastro já demorou 60 dias, Altair.
E imagina, tinha receita, meu filho com crises, 60 crises por dia, e eu tenho que esperar mais um cadastro 60 dias. Foram épocas difíceis. Hoje sai no mesmo dia, automático. Com esse cadastro, que vale 2 anos, a Anvisa fala o seguinte: é responsabilidade entre você, médico e paciente, e você vai importar só para você, não é para vender para mais ninguém, e é para o seu tratamento ou do seu filho, daquele em que você é responsável. Entre em contato com a empresa, por isso que a idoneidade da empresa é fundamental. E esse medicamento sai dos Estados Unidos, da Europa, da Colômbia, de onde ele vem, entra aqui é pelo aeroporto, passa por inspeção da Anvisa e vai direto para a casa do paciente. Não passa nem pela empresa. Ele vai direto para lá. E o que acontece? É importante que esse paciente tenha confiança de que esse produto chegue e não. E aí a gente pode discutir o quanto é importante o suporte da empresa. Aquilo que a empresa é idônea e sabe que vai entregar um produto de qualidade. Essa é a via da importação. A outra via, aquela da farmácia. Existem 10 produtos, eu creio, hoje na farmácia, que ele pode ir lá e comprar. E, por incrível que pareça, esses produtos ainda estão saindo mais caros que o da importação, muitas vezes. E a terceira via é de associações de pacientes. Eu louvo o trabalho dessas associações que querem dar acesso aos pacientes, mas nenhuma associação de paciente é regulamentada pela Anvisa. Não teve nenhuma auditoria da Anvisa em nenhuma associação. Eles fazem sob uma liminar ou de um desembargador ou de um juiz. Então, nós temos a importação, a farmácia e a associação de paciente, a decisão do médico, o que é mais seguro, o que é mais correto e de melhor resultado para o paciente. Éder, mas tudo passa pelo médico, correto? Sempre. Não existe acesso a produto de cannabis no Brasil sem uma prescrição médica. Aliás, a prescrição é o ponto de partida, não é de chegada. É o ponto de partida do relacionamento do médico com aquele paciente, com aquela família. O médico tem que acompanhar, aumenta a dose, diminui a dose, interação com outros medicamentos, tira os medicamentos que eles estavam usando ou diminui a dose dos medicamentos, acompanha os efeitos colaterais. Tudo é feito pela supervisão do profissional médico. Conforme a Anvisa, quem pode prescrever no Brasil? Médico de qualquer especialidade, não é limitado à especialidade, Uhum. e odontólogos. Dentistas também podem prescrever. Somente essas duas categorias profissionais. Farmacêutico, fisioterapeuta, não pode. A Anvisa é clara nesse sentido, teve até mais uma nota técnica em relação a isso, tá? Você falou num ponto importante, gostaria de detalhar um pouco mais, porque eu acho que ele é essencial, a questão da qualidade, da confiabilidade e a segurança do fornecedor. Isso é muito importante. Vamos falar da via da importação. Eu peguei esse dado junto com o pessoal da inteligência de mercado lá da Farmausa e eu perguntei 2 vezes, porque eu achei que era mentira. A última vez que eles contaram, tinham mais de 520 empresas. Não era produtos, era 520 empresas mandando produtos de cannabis para o Brasil pela via da importação. 520 empresas. O que eu dou a entender sobre isso é que existem empresas, e aí não pode ser parte de um projeto, de um investimento, mas está surfando numa onda comercial. Não há dúvida disso. Então, o médico ele tem que ter muito cuidado para saber a origem do produto, se esse produto tem rastreabilidade, se a empresa que está oferecendo o produto para o médico, ela controla, ela qualifica o produto desde a sua origem. Ah, ele é plantado na Suíça, eu tenho que ir lá qualificar a área. Ele é plantado nos Estados Unidos, não é problema de quem está fabricando, sou eu que estou fabricando, sou eu o responsável. Eu tenho que qualificar aquela área. Eles seguem a procedimentos. Você tem que tipo de certificado de análise aquele produto tem. Uma informação importante até para os médicos, né? Para os pacientes também. Existem laboratórios nos Estados Unidos especializados na análise de produtos de cannabis. Não são muitos, mas existem. Esses laboratórios são certificados para análise desses produtos.
Eles são certificados para isso. E existe desde que um controle de qualidade que analisa canabidiol e THC, até o que eles chamam de full panel, ou seja, um certificado de análise que rastreia tudo que você imagina. Pesticidas, herbicidas, metais pesados, solventes, toxinas, patógenos, todos os canabinoides, todos os terpenos. É um certificado de análise de 3, 4 páginas, né? A Farmausa sempre utilizou este certificado de análise. Primeiro, porque a gente tem uma responsabilidade com esses pacientes. E como que eu traduzo essa responsabilidade? Nós temos pacientes, Altair, que utilizam os nossos produtos e estão estáveis há quase 6 anos com o mesmo produto. Tem pacientes que estão há 5 anos com o mesmo produto. Tem um caso muito especial, eu não vou citar o nome dela, mas é uma mãe muito querida, que a filhinha dela tem uma síndrome de Aicardi. É uma síndrome genética rara que só dá em meninas, é caracterizado por baixo desenvolvimento intelectual, comprometimento de vida e epilepsia, muitas crises, fármaco resistente. Ela começou com canabidiol isolado, produto da Farmausa, há quase 5 anos atrás. E durante 6 meses, ela, junto com a médica, fez toda a titulação de dose, foi tirando um medicamento hoje, e faz uns 2 anos atrás, ela mandou a festa de aniversário da filha dela, já está com 8 anos, sorrindo, está quase 4 anos com o produto de uso contínuo. Eu pergunto, qual é a responsabilidade de uma empresa, que eu acho que tem que ser farmacêutica, para um paciente que pode utilizar um produto pelo resto da sua vida? Então, independente do momento que vai dar dinheiro, que vai ter muita empresa no mercado, vamos surfar na onda, tem que ter uma responsabilidade de comprometimento com aquele paciente. Porque os produtos não são intercambiáveis. Se eu saio de um produto para o outro, às vezes tem que fazer uma nova titulação de dose, adaptação. Então, a gente tem que ter mais um comprometimento de reprodutibilidade, rastreabilidade. Tem que entender que o produto é nada menos que um produto, que um medicamento, com um número de variáveis muito maior que um sintético. Aqui eu falei que o químico pode pegar a sua tesourinha e fazer a síntese, né? Quando você compara o medicamento sintético, que vem de uma síntese química, com aquele que vem de origem vegetal, o número de controles em vegetal é no mínimo 10 a 20 vezes maior do que um sintético. No mínimo. Sementes, cepas, pragas, contaminações. Então, o médico tem que entender, quando ele estiver prescrevendo, se certifique do produto, da sua origem e da empresa. E pergunte muito para o profissional que está te oferecendo. Hoje a Farmausa não tem representantes, ela tem consultores técnicos. A gente descobriu que pela formação, pelo acolhimento ao paciente, eles viraram consultores. E foi interessante, gente de 30 anos em indústria farmacêutica reaprendeu, se reinventou e virou consultores excepcionais, que não só orientam o médico com as melhores informações, como também dão suporte à família, ao paciente, né? Então, Uhum. depois de quase 10 anos no mercado, nós nunca deixamos de entregar os produtos para o paciente. Nunca. Não, olha, você vai ter que parar o tratamento porque eu não vou conseguir produzir. Nunca aconteceu. Tivemos problemas de greve da Receita, na Anvisa, atraso. A Anvisa, às vezes, ela variava que liberava mais rápido, mais vagar. Produtos ficaram 60 dias parados, a gente tentando resolver, mas fizemos o melhor e para nunca faltar ao produto. Eu acho que é essa consciência que o médico tem que ter. Ele vai melhorar e aquele medicamento ele pode utilizar pelo resto da vida. Por isso, escolha muito bem a empresa, o produto e o certificado de análise completo, sempre que possível. Aproveite e compartilhe conosco a estrutura da Farma USA. Tem unidade nos Estados Unidos, tem unidade do Brasil? Explica para a Vamos gente. lá. A Farmausa nasce em 2005 nos Estados Unidos pelas mãos de um jovem empreendedor, Djalma Nogueira. O Djalma, ele entrou nessa área da importação e exportação de medicamentos e ele começou, o DNA inicial da Farmausa era trazer medicamentos que não eram registrados no Brasil
para pacientes daqui. Ainda hoje nós temos essa área lá de negócios. O médico tem um medicamento que é registrado nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, na Europa, não é no Brasil, tem uma legislação que permite Uhum. que ele prescreva e uma importadora traz para cá. Esse negócio cresceu e o Djalma chamou o primo dele, o Leandro Beltrão, para e fundarem a Farmausa como empresa brasileira no Brasil. Isso acontece em 2013, mas eles mantiveram um centro de logística em Miami para dar suporte para nós. E aí foi a primeira empresa que eu trabalhei que nós temos dois CEOs, um que fica nos Estados Unidos, do Djalma, e o CEO aqui do Brasil, o Leandro. Esse trabalho deu muito certo, porque eles já começaram com esse pioneirismo, mas sabendo que trazer medicamento não é trazer um carro, não é trazer um objeto, é trazer saúde para uma família. É muita responsabilidade. Chega, mas é 2015, inaugura a legislação da Anvisa para produtos de cannabis. E a Farmausa vai de cabeça nisso, trabalhando para trazer esses produtos e dar acesso. E ela fez uma escolha que marcou o resto de toda a atuação da empresa até hoje. Tratar produto de cannabis como medicamento. Foi escolha da Farmausa, não foi exigência da Anvisa. Então a Farmausa sempre esteve aqui no Brasil. Durante muitos anos, teve empresas que traziam produtos para cá e o escritório era nos Estados Unidos. Se a Anvisa fosse interditar, não ia encontrar ninguém aqui. A Farmausa sempre esteve aqui. A Farmausa foi para congressos estando aqui. Ela começou a educação médica continuada, ela começou os diálogos de conhecimento, estando aqui no Brasil, correndo o risco das multas, da interdição, da não propaganda. Eu não posso fazer marketing de produtos de cannabis, porque são de substâncias controladas. Então, todos esses desafios não nos intimidaram em nada para tratar como medicamentos. E a gente foi desenvolvendo esse portfólio, algumas características interessantes. Foi a primeira empresa que lançou no Brasil um produto totalmente feito em área farmacêutica. Nós não utilizamos a conta-gotas, utilizamos seringa dosadora, que nós entendemos que tem muito mais precisão. Então foi um médico que ele começou a fazer a titulação com 5 miligramas de canabidiol, 20, 50. Ele começou a individualizar a dose com uma segurança e uma precisão que ele nunca tinha visto antes. Tem uma história mais interessante. O primeiro produto a ter folheto informativo dentro da caixa em português foi o Purodiol, que é da Farmausa. E esse produto foi o primeiro totalmente feito em área farmacêutica. Aí a Anvisa criou em 2019 uma nova legislação para colocar na farmácia e criou o quê? Entre aspas, o folheto informativo. Então, aquilo que não era obrigatório acabou virando padrão para a farmácia, que é um nível de qualidade muito maior. Então a gente sempre a nossa escolha foi, se vamos tratar sobre isso, vamos tratar como medicamento. E essa nossa estrutura se ampliou para um grupo de acolhimento ao paciente. Nós temos a responsabilidade, a ousadia de falar para o médico, doutor, a receita é sua, a burocracia é nossa. Nós garantimos que o produto chega na casa do paciente. E o consultor ele teve que também fazer uma ponte de acolhimento ao paciente. Hoje, a Farmosa tem consultores no Brasil inteiro, cobrimos o Brasil inteiro, e mais do que prescrever, mas também acolher o paciente, é acompanhar como isso se dá. Isso tudo foi um aprendizado muito grande nos últimos anos. E novos produtos, novos portfólios, né? Desenvolvemos alguns extratos, porque quando um produto só tem canabidiol é uma coisa, quando ele tem muitos componentes é outra. E esse produto com muitos componentes, que é o chamado full spectrum, a gente até pode falar com mais detalhes, nós queremos uma coisa inovadora. Os nossos produtos full spectrum, a quantidade de CBD e THC é fixa. Ela não varia. É a nossa marca de reprodutibilidade. Então, o médico sabe exatamente aquilo que ele está prescrevendo para o seu paciente, principalmente com THC, que é complicado. Nós desenvolvemos um produto único que é Day Night, né, que é o primeiro para tratar insônia associada à ansiedade, uma formulação para o dia, para que não tenha THC, para ninguém ter problema com atividade econômica. E à noite, que combina 3 canabinoides diferentes com doses fixas para dar um sono de longa duração e recuperador. Temos uma fita que é a única no Brasil, poucas no mundo, eu acho, que ela colocou na fita de kinesiologia,
canabidiol, THC, lidocaína e mentol. E ela libera durante 8 horas para o paciente. Tem feito um sucesso muito grande como resgate de uma série de coisas. Só estamos no começo, Altair. Tem muito mais para desenvolver, mas nunca vamos deixar de ter uma responsabilidade. Nos cobrem produtos de cannabis como medicamentos. Helder, os produtos Pharma usa hoje distribuídos no Brasil são fabricados nos Estados Unidos, correto? Isso. Entre aquelas duas legislações possíveis que eu te citei, a Farmausa ainda trabalha só na importação. Todas as formulações são desenvolvidas pela Farmausa, só que nós utilizamos áreas farmacêuticas nos Estados Unidos. E o paciente recebe diretamente lá na casa dele. Melhoramos até muito todo o processo de entrega, mas ainda tem um período entre o pedido e a chegada até a casa dele. Chega em qualquer lugar do Brasil. Mas a gente nunca olhou isso como definitivo, apenas como provisório. E a Farmausa sempre teve esse DNA de inovação, de buscar projetos disruptivos para trazer esses produtos aqui para o Brasil. Então, tem planos de fabricação local, pelo que Então, você e aí disse. encaixa um outro projeto que foi fantástico, que nós vivemos nos últimos 4 anos, né? Eu digo como quando se junta dois loucos, como os CEOs da Farmausa, junto com mais um outro louco, né? Loucura pouca é bobagem. Nós fomos para a Anvisa e fomos com um projeto inovador. Vamos fabricar o canabidiol no país, aqui. Não vamos depender do IFA. O IFA é um ingrediente farmacêutico ativo. Esse termo ficou muito popular no Brasil inteiro na época do Covid, né? Aquela coisa, olha, a vacina está aqui, mas o IFA vem da China. Ninguém fala mal da China, pelo amor de Deus, senão eles não mandam o IFA. Vem da Inglaterra. E essa é uma realidade aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, mas Altair, mais de cerca de 95%, 95% de todo o IFA consumido na indústria farmacêutica brasileira vem de fora. Vem da China, Índia, Europa. Se China e Índia param de mandar o IFA, a indústria farmacêutica brasileira para. Né? E talvez em vários lugares do mundo também. Então, fazer o IFA no Brasil é para poucas empresas. Canabidiol, então, parecia uma loucura. Primeiro porque não é regulamentado o cultivo aqui. Então, de onde vem a nossa matéria-prima? Nós nunca tivemos a intenção de fazer canabidiol sintético. Pegar a tesourinha do químico e fazer, era possível, mas não fizemos. Nós queremos o canabidiol da planta, purificado, em área farma. Então, nós fomos fora do Brasil, buscamos áreas de cultivo qualificadas, medicinais, orgânicas, achamos algumas nos Estados Unidos e na Europa. E o interessante, para o projeto de fabricar o canabidiol aqui, achamos as áreas, mas tivemos que fazer acordos com essas empresas lá fora, porque elas tiveram que se adaptar. Teve empresas que demorou quase 6 meses, 8 meses para implantar procedimentos e se tornar apta a fornecer a matéria-prima para a gente fazer o canabidiol aqui. E que matéria-prima é essa? Vamos lá. Eu peço que todo mundo imagine comigo. Você tem a área de cultivo, demora aquele período lá, são às vezes 2 a 3 colheitas do ano quando é coberta, né? Mas depois que se faz a colheita e a cepa daquela planta já é verificada antes, você já tem que determinar, você não planta sementes aleatoriamente. As sementes são desenvolvidas em muitos lugares hoje por biotecnologia e já produzem mais THC, mais CBD. Eu vi de um cultivador no Uruguai que está desenvolvendo cepas para produzir um novo canabinoide, CBG, em maior quantidade. Enfim, mas quando aquilo tudo já é determinado, faz a colheita, a secagem, eles picam tudo, né? Maceram, põem em bags, e é isso que vai para equipamento chamado destiladores. São esses destiladores que ele vai recolhendo as coisas da planta, e no nosso caso a gente tem interesse em uma coisa, o canabidiol. Então, nós programamos que essas empresas lá fora fornecessem um extrato concentrado com canabidiol. Isso a Anvisa permite entrar no Brasil. A Anvisa não permite a biomassa,
nem flor, nem folha, macerada ou não, ela não permite nada de origem natural vegetal, mas processado sim. Então, nós qualificamos a empresa, trouxemos esse material de partida, vamos falar, e quando entrou no nosso laboratório, o nosso desafio era colocar no reator e extrair o canabidiol de alta pureza, e foi o que nós conseguimos. Depois, a oportunidade apareceu no comecinho de 21, quando uma multinacional aqui no Brasil, né, a japonesa, né, ela ia desativar um laboratório que fica num condomínio de empresas em Santo Amaro, aqui em São Paulo. Entramos em negociação com ela e assumimos o laboratório e fizemos uma reforma nesse laboratório, perdão, o termo correto, adequações da área farmacêutica, né? Que demorou quase 2 anos. Chamamos a Anvisa, foi a primeira inspeção da Anvisa em um lugar desse, não foi, então pagamos um preço muito alto de pioneirismo, na verdade ainda estamos pagando esse preço junto à Anvisa, né? E fomos aprovados nessa área de fabricação, foi o primeiro canabidiol brasileiro fabricado aqui. Isso nos deu uma qualidade, uma tecnologia, toda era nossa tecnologia que nós desenvolvemos. Então foram os químicos, os engenheiros, os farmacêuticos, os técnicos, os analistas no Brasil que desenvolveram isso. E olha, eu já vi áreas de cultivo em empresas na Colômbia, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, e eu falo sem medo que a nossa área de fabricação é uma das melhores do mundo. E se não bastasse esse nível de qualidade da área de fabricação, um outro ponto importantíssimo. Nós temos capacidade, com 2 turnos, de produzir, Altair, 800 quilos de canabidiol por mês, quase 10 toneladas no ano. Altair, eu abasteço o Brasil inteiro e exporto. Então, o Brasil se tornou independente na produção do canabidiol com a Farmausa aqui. Isso é um marco regulatório para nós. Se faltar canabidiol no mundo, nós vamos conseguir fazer aqui porque preservamos essa nossa área, nós temos mais de um fornecedor até. E esse canabidiol é de alta pureza, feito em área farmacêutica para medicamento. Então, tudo isso nos deu um grau de qualidade, de tecnologia, que ainda tem muito para ser desenvolvido, mas nos deu uma independência de não depender mais das empresas de fora. E agora, mas o que vai mais acontecer? Abrimos a porta. Porta aberta, além da área de fabricação do ativo, nesse laboratório aqui em São Paulo, nós temos uma área de fabricação dos medicamentos, temos uma sala de estudos de estabilidade do medicamento para determinar a validade dele, temos um laboratório físico-químico completo que analisa todos os canabinoides, todos os outros componentes da planta, né? Para você ter uma ideia, o nível de controle, aquela matéria-prima que vem dos Estados Unidos para fabricarmos o canabidiol, nós fazemos investigação de quase 400 pesticidas e herbicidas para ele ser apto a entrar na nossa área de fabricação. Enfim, isso nos deu uma liberdade tecnológica para não só fabricar o canabidiol e oferecer para o mercado, não vai ser só para a Farmausa, vamos oferecer para o mercado farmacêutico nacional e internacional, como também para desenvolver produtos, né? Novos produtos. E aí eu falo para você, médico, pesquisador, de universidade, se você tem um projeto de pesquisa, algo que queira compartilhar. Agora, além de nós termos o canabidiol brasileiro, temos uma empresa aqui que quer fazer essa parceria, buscar novas pesquisas, produtos inovadores. Vem conversar com a gente que tem bastante coisa para a gente decidir. Legal. E na farmácia, quando teremos produtos da Farmausa? Vamos lá, muita gente já nos perguntou isso. E aqui, como exclusivo, queria falar para vocês que muito recentemente, agora, acabamos de submeter o primeiro dossiê da Farmausa para os primeiros produtos que vão chegar na farmácia. E agora, com a nossa área aqui de fabricação, já fabricamos lotes pilotos aqui no Brasil com canabidiol brasileiro. Eu olho isso, sinto um orgulho Verde e amarelo? Sinto um orgulho demais de olhar aquela equipe de brasileiros fazendo isso, fazendo história. Já estão dormindo já na Câmara de Estabilidade para ver o prazo de validade. São os próximos que nós vamos submeter à Anvisa.
Enfim, e o nosso portfólio aos poucos vamos transferir para a nossa área de fabricação Brasil, afinal são as nossas formulações e a partir daqui acesso melhora, custo melhora. Eu prevejo que milhares de pacientes vão ter mais acesso a esses produtos. Só estamos começando. Que notícia sensacional que você Muito traz para bom. nós aqui para abrir o podcast. Exato. Só para a gente completar aqui o raciocínio, nós não esgotamos o assunto, muito pelo contrário, nós estamos iniciando uma trajetória aí de compartilhar conteúdo técnico, informativo, enfim. Visão de futuro. Nós estamos no momento, mas olhando um pouco para frente, o que você enxerga? A Anvisa deu esse caminho para a gente. A Anvisa criou uma nova categoria de produto, produto de cannabis. Não é suplemento alimentar e não é medicamento registrado. É produto de cannabis. O que promove produto de cannabis a medicamento? Pesquisa clínica. Esse é o próximo passo da Farmausa e vamos fazer pesquisa clínica também com outros produtos, mas também com o canabidiol brasileiro, que nós fabricamos aqui. Então, pesquisa clínica é um outro tópico que a gente vai falar em outras oportunidades, cenas dos próximos capítulos. Mas vem muito mais por aí. Muito obrigado, Helder. Obrigado a você que nos acompanhou nesse primeiro episódio do Canabidiálogo, Conhecimento Quebra Preconceito, uma iniciativa da Farmausa. E, aliás, uma novidade, o Helder ele vai comandar os próximos episódios. Fique ligado, em breve teremos mais episódios do Canabidiálogo, Conhecimento Quebra Preconceito da Farmausa. Muito obrigado.